Olá, professora Larissa Taide. Hoje vamos à nossa aula de acentuação gráfica, tá? Mas hoje nós vamos falar apenas de exceções, combinado? Se você ainda não assistiu a aula de acentuação regras gerais, tá? Você precisa rever a aula de acentuação regras gerais antes de iniciar a aula sobre acentuação exceções, combinado? Deixa o seu bloquinho de anotações aí ao lado, coloca a sua canetinha aí ao lado também para você anotar as dúvidas, tá? Para você realmente não perder nada do que a gente vai falar aqui, ok? Você pode rever essa aula quantas vezes forem necessárias, tá? Mas anote as suas dúvidas e não deixe também de fazer as suas observações, tá? Fazer aquelas anotações sobre aquilo que é mais importante, enfim, eu vou comentando com vocês, nós vamos fazer uma aula bem legal. Combinado? Então vamos lá. Olha só, vou dividir com vocês aqui então as nossas exceções de hoje, né? Vamos falar sobre elas. Onde estão vocês? Sim, aqui estão elas. Olha, eu estou chamando aqui carinhosamente de regras especiais, tá? Mas elas são as nossas exceções mesmo, as regras gerais, ou seja, os remendos da regra geral, né? A exceção, na verdade, nada mais é senão esses remendos aí, ou seja, aquilo que a regra geral não deu conta de responder, não deu conta de, né, de justificar, cria-se então uma regra especial para que isso seja feito, ok? Também tudo de acordo com a reforma ortográfica, desde 2016 já em vigor, combinado? Então vamos à nossa aula. Primeira situação que eu gostaria de chamar muito a sua atenção para ela é a questão dos verbos ter e vir, tá? Os verbos ter e vir, eles são formas primitivas, ok? E eles são muito fáceis de serem estudados. Vou pegar aqui a minha canetinha, tá? Só para a gente poder fazer alguma marcação. Então vamos lá. Normalmente você vai acentuar a letra E, tá? Das formas verbais tem e das formas verbais vem, ok? Apenas quando essas formas estiverem na terceira pessoa do plural. Ou seja, quando eu digo ele tem e ele vem, essas formas não têm acento, tá? Por quê? Porque elas são monossílabos terminados em em, monossílabos terminados em não são acentuados. Lara, mas os eles têm e eles vêm também são monossílabos, né? É por isso que eles são considerados exceções. É exatamente aqui que a gente considera como um exemplo de exceção, porque são monossílabos acentuados, tá? Mas isso está sendo feito simplesmente para que você marque a diferença daquilo que é singular para aquilo que é plural, ok? Muito tranquilo, muito fácil, tá? Mas eu quero chamar sua atenção ainda para outro aspecto. Veja bem, olha só. Os verbos ter e vir, eles são formas primitivas, como eu te falei, né? Mas nós temos verbos, tá? Que, na verdade, são derivados de ter e vir. É o caso de intervir, é o caso de convir, é o caso de manter e de outros verbos mais, tá? Mas esses três realmente são os mais importantes, ok? Esses verbos que são derivados de ter e vir, eles fazem a acentuação da seguinte maneira. Quando eles estão no singular, tá? Eles vão receber acento agudo e quando eles estão no plural, eles vão receber acento circunflexo. Então, reparem que é diferente das formas primitivas, né? Nas formas primitivas, vocês viram, ó, singular sem acento, plural com acento circunflexo. Nas formas derivadas de ter e vir, olha só, ele intervém. Você vai colocar o acento agudo, singular, ele mantém agudo, singular, mas se eles estiverem no plural, eles intervêm e eles mantêm. Lara, por que isso? Exatamente, porque esses verbos, olha só, intervém, mantém, eles são oxítonos, tá? E esses verbos oxítonos são obrigatoriamente acentuados terminados em "em". Lembra disso? Todo oxítono terminado em "em" tem acento. Então, nós vamos acentuar com o acento agudo as formas de singular e com acento circunflexo as formas de plural. Combinado? Lara, na verdade eu estou tentando estabelecer uma certa diferenciação entre o que é singular e o que é plural? Sim, porque se você reparar, tantas formas primitivas, ó, tem, vem, eles têm, eles vêm, ele intervém, ele mantém, eles intervêm, eles mantêm, foneticamente eles são iguais, tá? Então eu preciso de algum elemento na grafia para que eles realmente façam essa diferenciação aí. Combinado? Muito tranquilo também, essa foi a nossa primeira situação. Agora nós temos uma situação atípica, que é a questão da acentuação dos hiatos, tá? Então, a acentuação dos hiatos é realmente uma situação totalmente especial, não é todo hiato que tem acento, nós só acentuamos o hiato se esse hiato ele for tônico, tá? Se ele for um hiato átono, ele não será acentuado, ok? Lembrando que normalmente você tem hiato quando você tem vogal mais vogal em sílabas o quê? Separadas, né? Então vamos lá. Para que o meu hiato seja acentuado, primeiramente ele tem que se mostrar como hiato e depois cumprir duas exigências, tá? A primeira exigência é que essa segunda vogal aqui, ó, do hiato, ela tem que ser uma vogal tônica, obviamente, e ela tem que ser ou a letra I ou a letra U.
tá? Ela tem que ser tônica e tem que ser ou a letra I ou a letra U. Então, essa letrinha do hiato, que é essa segunda letra, ó, ou ela é a letra I ou ela é a letra U. E a segunda exigência é que essa segunda letra ou esteja sozinha ou esteja seguida da letra S, ok? Se isso acontecer, as duas exigências forem cumpridas, tem que ser as duas, tá? Ao mesmo tempo, aí esse hiato será acentuado. Exemplo, Jataí, eu tenho Jataí, ó, vogal, se ela tá sozinha é vogal, eu tenho aqui um hiato. Vamos lá. Primeira exigência, a segunda vogal do hiato é a letra I ou a letra U? Sim. Segunda exigência, está sozinha? Sim. É um hiato obrigatoriamente acentuado. O, baú, mesma coisa, vogal e vogal. A segunda vogal é I ou U? Sim. A segunda vogal está sozinha? Sim. Obrigatoriamente acentuado. O, tá bom? Egoísta, egoísta, é vogal e é vogal. A segunda vogal é I ou U? Sim. A segunda vogal está sozinha? Sim. Obrigatoriamente acentuado. Lara, ela não está sozinha, mas ela está bem acompanhada, está seguida de S, né? Então, obrigatoriamente acentuada, tá? Jaú. Muita gente pergunta, Lara, o que é um jaú? Jaú é um peixão, né? Um peixe que dá em água doce, tá? Jaú é um peixe. Então, ó, jaú, eu tenho vogal e vogal, né? Duas vogais lado a lado, em hiato. Primeira exigência, essa segunda vogal aqui, é I ou U? É. Está sozinha? Não, mas está seguida de S. Tem acento? Demais. Bem facinho, tá? Então, bem tranquilo. Lembrando que, se você tiver essa situação, tá? Mas você tiver um hiato seguido de NH, ele não tem acento. Porque esse NH, ele acaba nasalizando a vogal anterior e retirando a tonicidade que seria necessária para você conseguir acentuar. É o caso da palavra rainha. Olha só, você tem vogal e vogal, você tem um hiato aqui. A segunda vogal é I ou U, é. A segunda vogal está sozinha, está, mas ela não tem acento porque ela está seguida de NH. Por quê? Repara a diferença, olha só, já tá I, o I é tônico. Rainha, rainha, apesar de ser tônico em relação às outras vogais da palavra rainha, ela não é uma tonicidade como a de Jataí. Jataí, I, rainha, rainha, tá vendo? Não vai. Então, exatamente porque ela nasaliza esse ato e aí não tem acento, tá? Mesma coisa acontece com graúnha, ó, que é uma semente de uva, tá? Vogal e vogal em sílabas separadas, segunda vogal é I ou U, é, está sozinha, está, mas está seguido de NH, nada feito, não tem acento. Combinado? Beleza. Outra questão aqui em relação ao hiato. Isso aqui já é uma novidadezinha, né? Uma questão que veio com a reforma, que foi o seguinte, veja bem. A palavra boiuna, olha só, eu separo aqui, ó, boiuna. Eu estou vendo um hiato, e esse hiato aqui, ele é um hiato diferente. Ele é aquele hiato de exceção, que acontece quando você tem semivogal mais vogal, né? Semivogal mais vogal em sílabas separadas, tá? Então, olha só, em boiuna, eu tenho uma palavra paroxítona? Tenho. Boiuna, boiuna, boiuna. Ela é paroxítona. Pronto. Essa palavra tem um I ou um U tônico? Tem. Beleza. Esse I ou U tônico está precedido de um ditongo? Sim, está. Então, essa palavra que era acentuada tem que perder esse acento, tá? Mesma coisa aconteceu com Bocaiúva. Ó. Bocaiúva tinha um acento aqui. Olha para você ver. Eu tenho aqui um I, essa palavra é paroxítona? Primeira coisa, Bocaiúva, Bocaiúva, Bocaiúva. É. Essa palavra tem U tônico? Sim. Essa palavra está precedida de ditongo? Esse U está precedido de ditongo? Sim. Então, essa palavra perdeu o acento. Tá certo? Feiura. Feiura. Olha aí, ó. Eu tenho vogal, eu tenho aqui vogal e semivogal, então eu tenho um ditongo, tá vendo? Ó? Esse U traz para mim uma palavra paroxítona? Feiura, 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 sim. Esse vocábulo paroxítona está precedido de ditongo? Sim. Essa palavra, esse U aqui, é um vocábulo paroxítono? Não é. É um U tônico? É. Está precedido de ditongo? Sim. Essa palavra tinha acento, mas agora não tem mais. Na verdade, bastaria que você enxergasse, né? Ela é uma palavra paroxítona terminada em A. E paroxítonas terminadas em A não tem acento. Por quê? Porque as oxítonas têm. Tá bom? Para quem assistiu aí a nossa primeira aula, né? Isso aqui agora ficou mole, é só você levar em consideração o nosso macete. Combinado? Beleza. Vamos lá, continuando. Outra questão.
aqueles is, tá? Que vão aparecer nos hiatos com letras repetidas, ou o U também, é o caso, por exemplo, da palavra vadice, ó. Em vadice, você tem um hiato aqui, ó, vogal e vogal, tá? A segunda vogal do hiato é iou, está sozinha, está, mas não tem acento. Por quê? Porque é um hiato com letras repetidas, hiato com letra repetida não é acentuada, tá? É o caso de xiita também, tá? Que além de ser estrangeirismo, nós temos aqui um hiato com letra repetida, ele também não tem acento. É também o caso de sucuúba, olha aí, ó, vogal e vogal, tá vendo? Sucuúba é uma planta, né? Então, aqui, ó, é vogal e vogal em sílabas separadas, tá? E tendo essa questão do hiato com letra repetida, também não tem acento. Então, nós temos duas questões aqui que mudaram com a reforma, tá? Uma foi essa questão do i e u tônico precedido de ditongo em palavra paroxítona, que não tem mais acento. É a observação número 1. E o outro é que os hiatos com letras repetidas não tem mais acento, tá bom? E aí, vocês não podem se esquecer também do caso de palavras como vem. Lembra de vem? Vem, ó, lembra de vem? Vem era assim, ó, o acentão aqui, ó. Só que vem é um hiato com letra repetida, não é mais acentuada. É o caso de voo. Lembra de voo? Ó, bonitinho aqui, ó, sempre teve acento aqui. É um hiato com letra repetida, então não é mais acentuada. Ok? Enjoo, magoo, abençoo, também entra tudo aí. Combinado? Beleza. Olha só, aqui tá essa anotação que eu acabei de falar para você. Não recebe acento circunflexo, a primeira vogal dos hiatos e o, mesmo quando for tônica, tá? É o exemplo de crem, dem, leem, vem, o famoso macete crer, lever, né? Crer, dar, ler e ver. Como eles têm hiatos, ó, tá vendo o hiato aqui, ó? Vogal e vogal em sílabas separadas. Ó o hiato de novo, ó. Vogal e vogal em sílabas separadas. De novo o hiato, ó. Vogal e vogal em sílabas separadas, olha o hiato, vogal e vogal em sílabas separadas, tá? Aqui de novo, ó, vogal e vogal em sílabas separadas, vogal e vogal em sílabas separadas, vogal e vogal em sílabas separadas. Não são mais acentuados, tá? Então, independente de se é a letra A, de se é a letra E, de se é a letra I, de se é a letra O, de se é a letra U, é hiato, tem letra repetida, perdeu o acento. Isso aí, com a reforma ortográfica, tá? Realmente caiu por terra, ok? Olha, se você não soubesse disso, mas você soubesse só o macete, olha só. Crem, crem, crem. Ela é uma paroxítona. Paroxítona terminada em em tem acento? Não, porque a oxítona tem. Olha o caso de voo. Voo, voo, voo. Paroxítona. Paroxítona terminada em O tem acento? Não, por quê? Porque a oxítona tem. Então ela perderia o acento de qualquer maneira. Tá vendo? É macete abençoado. Estuda não, viu, bonito? Fica assistindo desenho, fica assistindo, como é que chama? Aqueles filmes, aquelas besteiras repetidas lá que passa na televisão, viu? Faz favor, vai fazer o que é bom para você, invista em você, tá? Que é a melhor coisa que você faz na sua vida, ok? Vamos estudar. Olha, uma outra questão também que mudou com a reforma foi a questão do acento diferencial. Essa regra ficou muito show, porque ela diminuiu muita coisa, né? Essa regra é uma regra extensa, a gente tinha que falar um monte de palavras para você, e agora o negócio ficou reduzido, então ficou mais fácil, tá? O acento diferencial, basicamente, ele acontece de duas maneiras. Ou ele é o acento diferencial obrigatório, que só acontece em duas palavras, tá? Ou ele é um acento diferencial facultativo, que você usa se quiser. Tá bom? A primeira situação em que ele é um acento diferencial obrigatório, eu só tenho duas palavrinhas. É a palavra por, quando ela é um verbo, e a palavra pode, quando ela é um verbo no passado. Acabou. Acabou. Todos os outros acentos diferenciais não existem mais, tá? Só esses dois. Por, quando ele é verbo, e pode, quando ele é um verbo no passado. Só. Esses acentos diferenciais foram mantidos, o resto acabou. Exemplo. Ela não deseja pôr a vida dele em risco. Tá vendo que aqui é o sentido de colocar? Então, é o verbo pôr. Aqui tem que ter acento, tá? Obrigatório. Aqui, passamos por lugares belíssimos. Passamos colocar lugares belíssimos. Tá vendo que eu não consigo substituir por colocar? É porque não é a forma verbal, então não tem que ter acento. Muito tranquilo. Pôde. Pôde. Os dois são verbos, tá? Tanto pôde quanto pode. Tá? Um tem uma vogal fechada, outra tem aberta, mas os dois são verbos. Então, repara, naquele dia, ele não pôde comparecer. Isso aqui é um verbo, e é um verbo que no passado, tem que ter acento obrigatoriamente, tá? Será que ele pode nos ajudar? Tá vendo que esse O é uma vogal aberta? Será que ele pode nos ajudar? É um verbo, e é um verbo que está flexionado aí na forma de presente, então ele não tem que ter acento. Lara, resume. Acento diferencial obrigatório. Por, quando é verbo, pode ser substituído por colocar,
E pôde, quando é um verbo no passado. O resto é resto. Acabou com a reforma. Boa notícia, né? Eu fiquei bem feliz. Olha só, agora vamos lá. Acento diferencial facultativo. Gente, não posso mentir para você. É o tipo de acento que eu, no seu lugar, não usaria. Porque se ele é facultativo, se você não usar, você já está acertando, meu amigo. Se você não colocar nada, você já acertou. Lara, então nem vou estudar isso aí. Sabe por que é importante você saber? Porque pode acontecer uma questão em que ele fale assim, ó, todos os acentos abaixo são obrigatórios, exceto a resposta vai ser um acento facultativo. Combinado? São apenas duas situações, basicamente duas situações, tá? Acontece quando você tem o verbo dar, na forma demos, e acontece quando você tem a palavra forma, indicando o recipiente. Basicamente são essas duas situações, tá? É o verbo dar, no presente subjuntivo, na primeira pessoa, ou seja, a forma demos, no presente subjuntivo, tá? E a palavra forma, indicando o recipiente. Nesses casos, o acento é facultativo. Nos outros, você não pode colocar. Exemplo. É essencial que nós demos o nosso amor a ele. Repara que quando esse demos aparece precedido da palavra que, ele está conjugado no presente do modo subjuntivo. Então, ele dá a ideia de um presente que ele é meio que algo que é um desejo, né? Você meio que está desejando aquilo, não é uma certeza, é modo subjuntivo. É essencial que demos o nosso amor a ele, mas não é certeza de que nós vamos dar. Tá vendo? É como se fosse um desejo, uma coisa que provavelmente um fato provável, né? Não se sabe se de fato aquilo vai acontecer. Então, quando o demos aparece relacionado ao que, tanto faz usar com acento como usar sem acento. As duas formas estão corretas. Está certo aqui e está certo aqui também. Agora, não demos o nosso amor a ele. Opa, esse verbo aqui está no passado, ó. Então, está precedido da palavra que, tá vendo? Ele está no passado. Não pode colocar acento de jeito nenhum. Combinado? É só isso. Se o demos estiver precedido do que, ele está no presente subjuntivo, dando uma ideia de fato provável, de desejo, tá? De uma coisa que é uma possibilidade mesmo, né? Como se fosse um desejo seu, tá? Aí você põe, se quiser, na primeira pessoa. É só na primeira pessoa do plural igual tá aí. Nós, tá? Agora, se acontecer em outra situação qualquer, não pode ter acento. Forma. Independente da forma que você usar, tá? Não quero saber como você usou. Se você usou com sentido de recipiente, você pode usar com acento ou sem acento. Qualquer outra situação é sem acento. Exemplo, use a forma de barro, ou seja, use o recipiente de barro. Pode ser com acento, que está certo, e pode ser sem acento, que está certo. Ok? A nuvem tomou a forma de uma flor, não é recipiente, não tem acento. Essa escola forma campeões há 33 anos. Não tem acento. Por quê? Porque é o verbo formar. Combinado? Então, acento diferencial opcional, facultativo, é o verbo dar, na primeira pessoa do plural, ou seja, a forma demos, né? Precedida do que, tá? A forma verbal demos, precedida do que, pode ter acento ou não. E a palavra forma, quando dá ideia de recipiente, pode ter acento ou não. O resto não tem. Legal, né? Melhorou muito a nossa vida. Olha só para você lembrar aqui do tanto de questão que a gente tinha que analisar. O acento diferencial não será mais usado para diferenciar as palavras paroxítonas homógrafas, ou seja, aquelas que têm a mesma grafia, mas que têm sentidos o quê? Diferentes. Nós não vamos mais usar o acento para diferenciá-las. Por quê? Porque, na verdade, quem faz a diferenciação dessas palavras é o contexto. Então, se é o contexto que faz a diferenciação, para que eu vou usar um acento? Tá? Exemplo, para. Quando para era verbo, eu colocava acento. Parabéns para você, eu não colocava acento. Ou seja, eu tinha que analisar o contexto para saber se eu colocava acento. Não justifica. Se é o contexto que me dá a diferenciação, pronto, o contexto já resolve, não precisa do acento. Então, esse acento caiu, tá vendo? Após a reforma, ele ficou assim. Pela, né? A pela das ovelhas é um ato cruel. Se eu precisava falar o exemplo para você entender a pela, então realmente, após a reforma, perdeu o acento, que é o contexto que está fazendo a diferenciação, e não o acento. E assim sucessivamente. Aconteceu com a palavra polo, aconteceu com pelo-me de medo dele, com o verbo pelar, com o pelo do meu cachorro, com a pera, que é a frutinha, tá? Agora, se vocês observarem, vamos ao nosso macete, ó, essa palavra é paroxítona, essa palavra é paroxítona, essa palavra é paroxítona, paroxítona e paroxítona, né? Essa também é paroxítona, ó. Todas elas são paroxítonas com terminação de oxítona acentuada, ó. Paroxítona terminada em A tem acento? Não. Por quê? Porque a oxítona tem. Pronto, ficou sem acento.
Paroxítona terminada em A tem acento? Não, porque a oxítona tem. Perdeu o acento, ficou assim. Paroxítona terminada em O tem acento? Não, porque a oxítona tem. Perdeu o acento, ficou assim. Tá vendo? Paroxítona terminada em O tem acento? Não, porque a oxítona tem. Ficou assim. Paroxítona terminada em O tem acento? Não, porque terminou. É porque que a oxítona tem, então ficou assim. Paroxítona terminada em A tem acento? Não, porque a oxítona tem, então paroxítona ficou assim. Ou seja, o nosso macete resolveria simplesmente sozinho essa questão aqui, mas tá tudo certo, né? Tá aí a regra pra gente. Olha, uma outra questão aqui já é uma observação que eu quero falar para você. Antes da reforma, né, nós tínhamos o acento agudo, tá? Nos grupos G, Gi, que marcavam, na verdade, a tonicidade de algumas formas risotônicas, né? Ou seja, onde a sílaba tônica cai dentro da raiz, tá? E nós tínhamos, na verdade, essas palavras, mas a gente não usava já há algum tempo que isso aqui caiu em desuso, tá? Então, eu vou falar um negócio aqui que para você não vai fazer menor diferença, porque com certeza, tá? Você já usava essas formas aqui, ó. Então, realmente só ficou sacramentado, tá? Argui, averigui, apaziguem, oblicui. Essas formas, elas não precisam mais ser acentuadas, tá? Esses grupos ge, gi, que tinham um acento agudo, eles não precisam mais serem acentuados. Ó, cuidado com uma coisa. Eu já vi uma questão, resolvendo uma questão com os meninos uma vez, eu vi uma questão que falava assim, ó, com a retirada do acento dos grupos ge, gi, que, as palavras passaram a ser pronunciadas de uma outra maneira. Falso. O nosso acento, ele é ortográfico, ele não é fonético, viu? Ele altera o jeito de escrever, não altera o jeito de você falar. Então, você só deixou de colocar esse acento aí nesses grupos, que para nós não faz muita diferença, porque já estava em desuso, nós já usávamos dessa forma aqui, como está após a reforma, tá? Mas só porque realmente está lá e a gente precisa falar. Situação análoga aconteceu com a questão do trema, tá? Quando o meu U, no grupo G, Gi, Que, ele era tônico, eu colocava acento. Quando ele era pronunciado, mas ele era átono, ou seja, ele era fraco, eu colocava trema. Também era uma coisa que estava em desuso, tá? Nós que falamos o português brasileiro já usávamos dessa forma aqui, ó, há um tempo. Então, para nós também não houve alteração, tá? Palavras como linguiça, arguir, tranquilo, 50, elas realmente permanecem sendo pronunciadas da mesma forma. Reparem que esse U de linguiça é muito diferente do U lá atrás de averigui, de oblicui, tá? Lá realmente era tônico, tinha que ter acento. Você continua falando tônico, mas não tem mais acento. Aqui em linguiça, ele é pronunciado, a letra U é pronunciada, mas ela é fraca, linguiça, tranquilo, não é linguiça, tranquilo, tá vendo? Ele é átono, né? Linguiça, tranquilo, eu pronuncio, mas ele é átono, tá? Porém, eu não preciso mais marcar com trema. Também não usávamos mais há muito tempo, também era uma situação que estava em desuso e que a gramática com a reforma veio só para sacramentar isso aí e dizer que está certo aquilo que o povo está usando. Como eu já te falei, né? Quem manda na língua é o falante, tá? Pode passar, pode demorar um tempo que for, mas realmente depois as coisas ficam da forma como os falantes têm utilizado, tá? Então, voltando aqui, só para eu finalizar, o trema ele deve ser utilizado apenas nos nomes próprios estrangeiros, tá? É o caso de Miller, é o caso de Milleriano, tá? É o caso de Hubner, é o caso de Hubneriano, então nomes próprios, nomes derivados de nomes próprios, tá? Que em sua maioria são nomes derivados do alemão, tá bom? Ou de outras línguas também, tá? Então, essas palavras estrangeiras que têm trema, elas permanecem com o trema. Combinado? Ok, porque a reforma foi na língua portuguesa, né? Não foi na língua alemã, tá? Então, realmente faz todo sentido que se o nome do cara é Miller, né? É um sobrenome alemão, ele permanece sendo tremado, tá? Mesmo acontecendo a reforma, porque a reforma foi da língua portuguesa, ok? Mas eu quero te convidar aqui agora para você ver comigo algumas imagens de um livro muito legal. Se você nunca leu, depois você pode procurar ler, você vai gostar muito, que se chama O Brasil das Placas, tá? Eu quero mostrar para você alguns erros muito comuns e também alguns bastante, tá? Que muita gente por aí anda utilizando. Acentuação? Onde? Quando? Né? Dá uma olhada aqui comigo. Olha só. Essa é uma página do livro que traz, na verdade, ela sempre traz um cordelzinho aqui, ó,
que é muito bacana, tá? Ele sempre traz um cordel aqui, cadê? Ó, tem de tudo na saída do Parque Beto Carreiro. Tem palhaço e trapezista, domador e sorveteiro. É que o circo, na verdade, é o nosso Brasil inteiro. Então, eles sempre, os autores, né, falam de onde eles tiraram, onde eles fotografaram a placa, no caso aqui foi Poços de Caldas, em Minas Gerais, né? E aqui tem sempre um cordelzinho, né? E aí vem a placa. Olha essa placa. Atenção! Os palhaços que estão do lado de fora do circo, fica parecendo até que as pessoas, né, que são clientes, né, estão do lado de fora, os palhaços que estão do lado de fora do circo, não fazem parte do mundo mágico de Beto Carreiro. Portanto, separado, né? Porque o portanto é dele, então ele separa do jeito que ele quiser. Ó. Portanto, não nos responsabilizamos com o coniportamento ou atos Jesus Cristo, paroxítona terminada em O, seguido de S, não é acentuado. Alguém dá esse recado lá para mim. Olha isso. Ou atos dos mesmos. A empresa, Jesus, isso é uma crase, Senhor. É, sem comentários. Mas, meus amigos, existem situações mais graves. Sim, eu vou ficar bem pequenininha aqui agora, tá? Que eu quero mostrar para você uma situação gravíssima. Olha esse caso aqui. Olha isso. Horta de couve. Eu vou ler isso aqui como se fosse francês, porque olha só. Horta de couve. Aperte a campanha e será atendida. Olha isso. Horta, primeiro a gente precisava de um H aqui, né, amigo? Ó, horta de para que esse ponto entre as palavras, gente? Para que isso? Uma moda nova? De couve, né? Horta de couve. Aperte, São Banco, meu Deus, o que é isso? São Banco, aperte a antes de P e B, essa aqui é da primeira série, antes de P e B a letra é M. Aperte a campainha, você tá vendo que hora ele faz letra de forma, hora ele faz letra cursiva, né? A campainha será, gente, será não, será, oxítona terminada em A, obrigatoriamente, acentuado, atendida, ou seja, a letra D, você vira a letra D para onde você quiser, né? Essa letra D tá virada para cá, essa para cá. Aí foi bom que a pessoa pelo menos percebeu e fez o D certo virado pro lado de cá, né? Mas esses dois Ds aí ficou show. Será atendida. Sincopede, pé, monossílabo tônico terminado em E, obrigatoriamente acentuada. Alfaze, alface, não é isso? Alface, 5 pé de alface, R$ 1, R$ 1. E couve. Olha, é aquela coisa, tá? Que eu costumo falar. Toma muito cuidado, porque a acentuação é um negócio tão fácil, é só você sentar ali, ó, estudar um pouquinho, resolver os exercícios e tá tudo certo. Repara que esse monte de erro que foi cometido aqui, esse monte de desvio linguístico, compromete o entendimento. Teve muita gente que não percebeu a coisa mais importante que você tinha que perceber. Porque isso aqui, ó, vocês estão vendo que tem um sítio aqui atrás, né? Ela vende aquilo que ela produz, né? Na horta dela que fica aqui, tá? Então, tem tanto erro que às vezes a pessoa nem viu o mais importante, que era a campainha aqui, ó. Tá vendo? Aperte a campainha. Às vezes nem a pessoa não se dá nem conta da campainha, de tanto que ela se perdeu, né, nos erros de língua portuguesa. É o que eu te falo. Às vezes o sentido fica comprometido por causa de erros bobos que você comete, de ortografia, desvio linguístico do tipo acentuação, tá? Então tem que realmente tomar bastante cuidado, ok? Tem uma história bem legal ligada a essa placa, que eles contam que ofereceram-se para corrigir essa placa, né, desse agricultor aí, de uma escolinha própria, próximo lá, né? Queriam fazer uma outra placa para ele e tal, corrigindo os erros, né? E que aí ele falou, não, gente, não, olha, eu não quero, tá? Não quero, não precisa, porque é o seguinte, pessoal, depois que eu pus essa placa aí, eu tô vendendo demais, o povo tira uma foto com a placa, tira comigo, compra um alface, compra uma couve, então esse negócio tá dando muito certo, eu não quero que troque a minha placa, não, né? Então, realmente, cada um aí com a sua realidade, tá? Mas realmente a gente usa só, não é para criticar ninguém, é realmente para a gente fazer a observação em relação à acentuação e ao comprometimento até da questão semântica, né, que esses desvios linguísticos podem trazer, ok? É isso. Esse aqui a foto foi tirada também aqui em Minas Gerais, né? Baependi,
Minas Gerais. E aí, na verdade, aqui tá lá, né, no fundo do caminhão, tá? E aí ele colocou o seguinte: nós temos um cordelzinho aqui, ó. Eu sou contra o preconceito sobre quem escreve errado, ou o S virado para cá, né? Para dizer o que é direito, não precisa ser letrado. O importante é ser sincero ao passar o seu recado. Aê! Gostei, meu amigo. A distancia, esse T como cruz, principalmente na estrada, não é interessante, meu amigo, mas tudo bem, né? A distância paroxítona terminada em ditongo crescente, né? Esse M com a perna quebrada também não entendi, né? Mas é a tentativa de fazer um N, com certeza. A distância separa dois olhar. Olhar, é isso. A OES está aqui embaixo. Dois olhar, isso. Nunca dóis coracóis. Perdoar e fácil. Difícil e esquece. E. Olha só, uma frase linda dessa, tá aqui arrasada, comprometida até semanticamente, né? Por causa de acento e por causa de outras questões. Olha só, a distância separa dois olhares. Olhares. A distância separa dois olhares. Nunca dois corar, tio. Tio aqui e cedilha aqui, dois corações. Perdoar monossílabo tônico obrigatoriamente acentuado. Fácil, com L. Paroxítona terminada em L obrigatoriamente acentuada. Difícil. Esquecer. Ou seja, gente, uma frase linda dessa você tem dificuldade até de entender. Ó, a distância separa dois olhares, nunca dois corações. Perdoar é fácil, difícil é esquecer. Oh, linda, né? Linda, mas realmente se a gente não coloca o acento no lugar certo, não coloca as coisas, né, do jeitinho, na verdade nós vivemos em sociedade e vivendo em sociedade a gente precisa de regras para realmente o negócio funcionar, porque senão cada um faz do seu jeito, né? E aí as coisas não acontece comunicação, você não acaba não entendendo o sentido, né, do que se quer passar. Olha essa, vende-se calvão, meu Jesus, e bujão. Vende-se calvão e bujão. Gente, calvão não dá, né? Vende-se carvão. Isso aqui não pode ser um acento circunflexo. Isso aqui é um tio. Vende-se carvão e botijão, né? Botijão. Tá? E também não pode ser vende-se, porque se você colocou aqui carvão e botijão, você criou um sujeito composto pós-posto. Então aqui você teria que ser vendem-se. Vendem-se carvão e botijão, porque carvão e botijão são vendidos, né? Aí ele coloca aqui do lado, ó, o autor desse cartaz não era lá muito esperto. Placa sempre se encomenda para alguém que escreve celto. Se pedirem minha ajuda, eu vou lá e até conselto. Olha só, esse aqui é ótimo, tá? Essa placa é muito boa. Seito São João é proibido. Entra sem permissão? Gente, ela diz o contrário do que a pessoa quer. Entra! É proibido! Entra sem permissão! Por causa de um R. Olha só, seito não dá, né? Eu acredito que isso aqui seria sítio. Sítio, né? Sítio, paroxítona terminada em tom crescente, obrigatoriamente acentuada. São João. É proibido entrar, sem, cadê meu M? Sem permi, o S entre duas vogais tem som de Z. Então, para ter som de S, tem que colocar um S a mais aqui. Sítio São João, é proibido entrar sem permissão, né? Porque do jeito que ficou, é proibido, entra sem permissão, né? Está dizendo exatamente o contrário do que se quis dizer. A regra, ela é bem definida. Lá no sítio São João, para passar pela porteira, é preciso permissão. O professor de português nunca passou ali, não. Gente, esse livro é muito bacana, muito bacana. Tá lá em Rio Fogo, ó, Rio Grande do Norte, tá? Essas placas aqui. E agora a gente tem uma placa foi retirada em Ponte Alta, no Tocantins, e outra que foi retirada em Itamanhadu, em Minas Gerais. Muita placa de Minas Gerais, hein? Olha só, um hóspede não depende de nós, mas nós dependemos dele. Obrigado. Mas peraí, isso aqui não pode estar na recepção de um hotel, né? Porque, na verdade, isso aqui tinha que estar para o público interno dele, para os funcionários dele, né? O hóspede não tem que ver isso. Um hóspede, toda a paroxítona tem acento, não depende de nós. Muito bem. Vírgula, né? Mas, conjunção coordenativa adversativa, mas nós dependemos dele. Ponto final.
obrigado, né? A frase é até interessante. E, gente, não é que a pessoa não saiba, porque aqui embaixo, por exemplo, ó, você tem um outro aviso, ó. Cuidado com o que deseja, pois será o que você receberá. Ó, tudo certinho, com acento, tudo bonitinho, né? E aqui, realmente, pode ter sido pessoas diferentes, às vezes comprou pronto isso aqui, né? E aqui ele mesmo pintou, mas enfim, tá? Faltaram acentos e aí o negócio complicou, faltou vírgula, usou mais, que dá a ideia de conjunção aditiva no valor de adversidade e oposição, tá? Essa aqui, meu Deus do céu, se eu chego no hotel e vejo um negócio desse, eu nem sei se eu fico. Que coisa mais. É bonito, antiga, sei lá, eu tenho um pouco, não sei, né? Dá uma impressão assim meio, sei lá. Enfim, eu não gostaria de chegar e ver um negócio assim no hotel, acho que ia ficar um pouco de medo. Mas enfim, cada um com seus problemas, né? Ó, essa placa tem história, meu amigo. Eu vou contar. Certa vez veio uma moça que pediu para cavalgar. Ela quis ir bem depressa. Até hoje tentam achar a moça. Sabe por quê? Porque é o seguinte, gente, isso aqui, ó, um hotel, aqueles hotéis fazenda, né? E aí eles colocaram essa placa lá já na parte em que as pessoas usam para cavalgar. Aí tava assim, ó, pela própria segurança dos nossos hóspedes, é proibido correr com os cavalos. Essa aqui, na verdade, eu já coloquei por uma questão semântica, né? Nem por causa de acento, que o acento está certo. Pela própria segurança dos nossos hóspedes, é proibido correr com os cavalos? Quer dizer, o cavalo corre em disparada e você também sai correndo em disparada? Né? Na verdade, é proibido correr a cavalo, né? Quando você coloca com os cavalos, parece que você está disputando com eles uma corrida, tá? Então, realmente não é esse o objetivo. Finalmente, aparece um hotel inteligente que respeita e reconhece a importância do cliente. Muito hotel de 5 estrelas não é assim tão consciente, que é esse do cliente ser muito importante, né? Mas é isso aí, tá? Essa realmente, né, foi a nossa aula de hoje, tá? Eu quero que você faça as revisões que você sabe que são importantes serem feitas, tá? Você reveja essa aula, mas não se esqueça de resolver os exercícios sobre acentuação, exceções ou regras especiais. Combinado? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.